O Sérgio Moro precisa passar urgentemente por um teste de alfabetização. Não dá mais. Eu começo a desconfiar que ele de fato seja alfabetizado. Porque ele foi simplesmente humilhado internacionalmente, só que ele não se deu conta da humilhação e publicou o estudo que o humilhava. É impressionante, porque a OCDE fez um relatório dizendo que o Brasil precisaria punir mais aqueles que são condenados por corrupção. E o Moro publicou falando assim, isso começou quando a Lava Jato foi atacada. Só que o mesmo estudo da OCDE critica a Lava Jato falando que ela agiu de modo parcial e perseguindo políticos. O Moro não se deu conta, olha só, ele é muito lorpa, ainda bem que vai ser cassado, só que ele quer emplacar a Conja como senadora. Você acha que o Moro vai conseguir emplacar a Conja como senadora ou como prefeito de Curitiba? E o que você acha do Sérgio Moro? Você concorda que ele talvez não seja alfabetizado? Então deixa o seu like se você concorda que ele tem que passar por um teste de alfabetização e se inscreva no canal. Esse estudo da OCDE foi divulgado recentemente, na verdade foi um relatório, apontando que o Brasil precisava endurecer mais com os casos de corrupção e mais punições precisariam ser feitas. Só que esse estudo também critica a Lava Jato, porque fala o seguinte lá, olha, o Brasil precisa punir aqueles que são envolvidos em corrupção, mas nós não podemos ter a mesma situação que nós tivemos com a Lava Jato, porque a Lava Jato ela perseguiu e ela também agiu de modo parcial. Moro e Deltan Dallagnol não foram citados no relatório, falando no estudo, no relatório da OCDE. Entretanto, o conluio dos dois foi mencionado. Aquelas mensagens que foram obtidas e divulgadas pelo Glenn Greenwald em 2019. Só que se você fala de Lava Jato, não há necessidade de citar Moro ou Deltan Dallagnol, porque eles eram os rostos da operação. E aí vem o Sérgio Moro, com toda a inteligência dele. Eu não sei como esse cara passou num concurso público. Sinceramente não sei. Como que ele virou juiz? É muito burro. É muito burro. Ele não lê as coisas. Ele pegou lá um trecho da revista Cruzoé, que é uma revista de direita, né? O antagonista, que é um portal morista, lavajatista, né? Falta vários jornalistas lá, não tem ensino superior, não tem um diploma universitário. E criticam o Lula se achando superiores ao Lula. Porque eles acham que pelo fato do Lula ser um torneiro mecânico, eles são mais inteligentes do que o Lula. São uns... não vou falar nada. Aí o que aconteceu? A Cruzoé publicou lá. O CDE critica a falta de punições, preocupada com a corrupção no Brasil. O Moro pegou e divulgou em uma rede social, dizendo que isso tudo começou quando a Lava Jato começou a ser massacrada. Só que... o estudo o critica. O estudo o critica. E aí, ele tem uma capacidade imensa de se auto-sabotar, porque ele publica um estudo que fala mal dele. Não dá! O que passa na cabeça desse cara? E aí na postagem dele, um monte de print da OCDE criticando a Lava Jato. Moro, cara, assim... tem limite, cara, tem limite. A burrice tem limite. Você não consegue ler o negócio? A sua assessoria não lê? Não vê que o estudo não foi um estudo positivo? Porque ele tem essa bandeira de combate à corrupção, segurança pública. Só que não dá para publicar tudo sem ler. Isso mostra que a percepção global da Lava Jato é péssima. Porque o Moro foi humilhado. Foi humilhado. A Lava Jato é uma operação parcial que agiu com conluio e com perseguições. Essa é a consolidação internacional com relação à Lava Jato. Há uma consolidação que o Lula foi sim um perseguido político. E é exatamente isso que falta ao Bolsonaro para conseguir um asilo. Bolsonaro é visto como um pária internacional. E ele não está sendo visto, internacionalmente falando, como alguém que foi perseguido politicamente pelo Alexandre de Moraes. Pelo menos não por enquanto. Se ele não conseguir isso, ele não vai conseguir o asilo político. O Lula poderia conseguir, porque desde aquela época a Lava Jato já era estranha. E agora, cada vez mais, pelas ações do próprio Sérgio Moro, nós temos a consolidação que Moro é um pastel internacional e que a Lava Jato foi uma operação corrupta. Até porque todo esse escândalo que nós estamos vendo da BIM paralela e com espionagens ilegais foi feito na Lava Jato. Porque a Lava Jato se notabilizou pela utilização de escutas
tanto do Moro quanto do Deltan Dallagnol, e o próprio Sérgio Moro tem uma trajetória com utilização de espiões, investigações em paralelo que não deveriam acontecer, investigações ilegais que moldaram a trajetória do Sérgio Moro como juiz, inclusive juiz na Lava Jato. O Deltan Dallagnol foi processado pela utilização de grampos ilegais. Grampearam a cela do Youssef, grampearam o escritório do Zanin, na época que ele era advogado do Lula. Fizeram grampos e investigações simplesmente ilegais, conversando entre si, o que é ilegal. Por isso que a Operação Lava Jato, por mais que o Sérgio Moro queira ficar balbuciando, porque ele não fala, né? Ele grunhe. Por mais que ele queira ficar balbuciando aquele monte de bobagem que ele fala, ele deveria ficar quieto. Porque todas as asneiras que ele falam o envergonham e o sabotam. Por mais que ele queira ficar falando aquele monte de bobagem dele, o STF condenou a Lava Jato. Então esqueça, Moro. Até a cassação tá perto. O que é uma maravilha, porque a gente não vai ter que mais ficar ouvindo o Sérgio Moro falando no Senado. O Sérgio Moro vai ser cassado por abuso de poder econômico. Todo mundo falou pro Sérgio Moro, olha, esses gastos que você teve antes da sua candidatura ao Senado como candidato a presidente pode te dar problema. E deu. O julgamento dele vai acontecer no ano que vem. O depoimento foi marcado para novembro. Ele vai lá ter que prestar depoimento no TRE do Paraná. Vai ter que se explicar e não vai adiantar, vai ser cassado. Já era, Moro. Suma! O problema é que ele vai continuar aparecendo, vai continuar choramingando pra cá e pra colar. Porque o Moro, ele não tem dignidade, ele não tem amor próprio. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. O cara fazer essa publicação mostra que ele não tem amor próprio. Até porque o Moro saiu do governo Bolsonaro, na época que ele era ministro, escorraçado, soltando os cachorros, criticando todo mundo. Ele foi humilhado pelo bolsonarismo também. Aí no final da campanha 2022, pra conseguir ser vitorioso no Senado, ele voltou rastejando pra perto do Bolsonaro. E ele foi tão lorpa, tão incapaz, que no debate da Globo, na ausência do Carluxo, ele não fez absolutamente nada. Ficou olhando assim pro Bolsonaro, sendo escorraçado pelo Lula no primeiro bloco, que era o bloco mais importante. E agora o Moro abandona o discurso dele de segurança pública, de combate à corrupção. Primeiro que ele não tem projeto nenhum para segurança pública, a não ser aquela patifaria do excludente de licitude. E agora começa a adotar a pauta moral para se aproximar dos bolsonaristas falando um monte de bobagem, como foi a crítica que ele fez ao Lula a respeito da atuação que Lula está tendo em Israel. Moro falou que Lula tem uma megalomania diplomática, igual o Carlos Alberto Sarnenberg falou que o Lula deveria ficar mais preocupado com o Brasil. É um viralatismo dessas pessoas incrível. Sarnenberg que ele não conseguiu concluir a faculdade por conta da ditadura e conseguiu o primeiro emprego dele graças ao pai. Então parece que na cabeça do Sarnenberg ele não acredita que as pessoas serão capazes de conseguir feitos grandes. Tem que simplificar a mediocridade. Como Moro é medíocre nas críticas dele. Porque depois ele criticou a resolução do Brasil para o conflito. Não, Israel tem o direito de autodefesa. Primeiro que a carta, isso já está previsto na ONU. Só que se o Brasil cita esse direito de autodefesa na carta de resolução de paz, você abre uma porta para o conflito voltar. E não é isso que o Brasil quer, não é isso que uma carta de paz funciona. Moro é simplesmente um enorme de um pastel de vento, porque não tem nada na cabeça dele. É impressionante isso tudo. E agora ele quer emplacar a Conja, a Rosângela Moro, que também está ficando cada vez mais bolsonarizada, como a sua sucessora no Paraná. Porque a cassação de Moro vai abrir uma nova eleição. Michele até pode disputar, a Gleisi Hoffmann do PT e a Conja. A Conja, não sei se ela vai conseguir pegar a vaga do Moro, mas ele quer manter o capital político dele ali. E ele quer preparar a Conja para disputar a prefeitura de Curitiba. Então ela é do Paraná, ela sai, vira deputada por São Paulo, agora quer voltar pro Paraná? Ah, olha só, pô. Isso é uma farsa eleitoral por parte do Sérgio Moro. Uma farsa. Porque toda hora fica mudando domicílio eleitoral. Tudo bem, a lei permite isso. Mas, faça-me um favor, por que não disputou tudo no Paraná? É para enganar o eleitor, claro, né?